Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, né? A palavra que o Senhor nos deu entendimento. E hoje nós se deparamos aqui com esta palavra do Dr. Lucas, capítulo 5, aonde está falando da pesca maravilhosa. Ali a gente vê que eles saíram para pescar. Eles não pegaram nada da primeira vez. Mas aí Jesus falou para Pedro: joga a rede do outro lado. E ele falou para Jesus que ele ia fazer exatamente conforme a palavra que Jesus tinha dado ali. A ordem de Jesus foi lançar a rede do outro lado. Muitas das vezes, a gente entrando nesta palavra, muitas das vezes a gente não pega almas, não consegue vidas para Jesus, irmãos, porque nós estamos pescando do lado errado, do jeito errado. Mas se nós pescarmos do lado certo, da maneira certa, da maneira correta, como ordenou Jesus aos seus discípulos, com certeza nós iremos pegar vidas para o reino do Senhor Jesus. E Ele tem nos chamado para isso. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a gente está enquadrado dentro daquele versículo. Agora ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o triste desta palavra é que Jesus deixou um porém. Porém, aquele que não crê e não for batizado, olha o que Jesus está falando. Ele não está dizendo talvez seja condenado. Ele está dizendo será. Será condenado, será julgado. Então nós temos esta obrigação, não? A gente temos esta ordenança da parte do Senhor Jesus, sim, de ir e pregoar o evangelho a toda criatura, seja ela quem for, é rico, pobre, porque todos necessitam de salvação. Todos necessitam de salvação. Eu sempre gostei de evangelizar, de levar a literatura bíblica na minha bolsa. Sempre quando eu via alguém, eu perguntava se eles já podiam aceitar uma literatura. Muitos diziam não. Não, a gente não quer. O que Jesus manda dizer nesta palavra? Quando você vai anunciar e a pessoa não quer, bate o pó. Você, para o menos, fez tua parte, ofereceu Jesus para ele. Eu lembro-me que um certo dia eu estava em um supermercado, não era um supermercado muito pequeno, que como eu tinha um mercadinho e a gente comprava as coisas no atacado para levar para o mercado, né? E um certo dia eu resolvi ficar na porta do mercado ali dando literatura para aquelas pessoas. Quem entrava, quem saía, eu perguntava. Quem aceitava, eu dava aquelas literaturas. E eu lembro-me que um certo vez, naquele momento ali, apareceu um senhor, encostou um carrão, né? Eu até tive assim um pouco de receio. Eu acho que esse cidadão eu vou deixar ele passar. Não vou dar literatura para ele, não. Vai que ele me repreende que eu estou aqui na porta do mercado. Mas isso é o inimigo, irmão, viu? Querendo impedir a sua bênção. Então eu ouvi
uma ordenança do Senhor dentro de mim. Dá sim. Pode passar uma literatura para ele. E quando aquele moço foi se aproximando, já era um senhor de uns 50 e poucos anos. Eu perguntei para ele: moço, você aceita uma literatura evangélica, bíblica? Aí ele falou, ele fechou a cara para mim. Eu quero, sim, eu aceito, sim. Aí aceitou a literatura. E eu falei assim para ele: mas o mais importante é ler. E fui. Ali não liguei, sabe? O meu olho, eu fixei o meu olho naquela pessoa. Porque eu senti que ele era uma pessoa de peso. Então eu fiquei a olhar a ele, aonde que ele ia, se ele realmente ia ler. Minha preocupação era que ele lesse. E eu vi que ele pegou o carrinho na portaria, levou, mas ele ia levando e lendo. E chegou um momento que eu vi ele sentar no chão do mercado. Ele sentou no chão do mercado e chorou. Com literatura na mão, chorando. E no meu ver, eu vi que chegou mais alguém ali. E a pessoa perguntou o que estava acontecendo, por que motivo ele estava chorando. E ele, a razão é isso. Mostrou literatura. Mas você está chorando por causa de um pedaço de papel? Ele falou: não, não é o pedaço de papel. É o que está escrito no pedaço de papel. Isso me fez chorar. Aleluia. E logo me saí dali do mercado e eles ficaram lá. Passou-se 2 meses, 2 meses e meio, irmãos. Na minha igreja ia ter congresso de senhora, aniversário do ciclo de oração, a qual eu era regente e presidente ao mesmo tempo. E o pastor tinha anunciado que ia vir uma pessoa muito importante para dar um testemunho ali. Mas eu não sabia quem era. Ele também não fez questão de dizer quem seria essa pessoa, né? Então a gente fomos ali, igreja lotada de pessoas, a igreja não era muito pequena, era a igreja sede não é muito pequena, tinha muitos irmãos, todas as congregações daquela sede estavam ali. E chegou um determinado momento que o pastor chamou a pessoa. Irmãos, vamos aqui chamar o doutor desembargador fulano de tal. Ele vai dar um testemunho. Então, quando aquele homem sobe o púlpito da igreja, eu falei: Jesus, não é verdade. O homem está com a Bíblia na mão, vai dar um testemunho. O meu coração se alegrou naquele momento. E quando ele recebeu a oportunidade, ele cumprimentou a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu coração se alegrou muito. E ele falou para os irmãos da igreja, o pastor principalmente, o valor que tem uma literatura, o valor que tem o crente evangelizar, seja quem for, pobre, rico, seja quem for, mas que a pessoa não viesse ter vergonha de evangelizar. Aí ele começou a contar a história dele, que um certo dia ele entrando no mercado e uma crentezinha humilde,
aquelas bem humildes que ninguém dá nada por ela, mas que tem uma coragem de um gigante. Teve coragem de parar um desembargador para oferecer uma literatura. E que aquela pessoa estava ali naquela noite. E que ele tinha chorado muito no chão do mercado e estava envergonhado porque estava chorando ali, porque estava esperando o amigo, e o amigo ia chegar e ia ver ele chorando e não ia entender nada. Mas o que foi que aconteceu? Quando o amigo viu ele chorar, que ele falou que estava chorando pelo que estava escrito no pedaço de papel, o amigo leu. Ele não conseguiu terminar de ler. Começou a chorar. Agora não era só um chorão, era 2 chorão. Era 2 chorão. E aqueles 2 chorão procuraram a igreja evangélica e aceitaram a Jesus como Salvador. E aquele homem falou, naquela noite, naquela manhã, eu tinha acabado de chegar de um terreiro de Umbanda. Eu tinha passado a noite todinha ali, adorando o Deus das trevas. E quando eu vi aquela mulher na porta, o Espírito falou no meu ouvido: não recebe o que ela tem na mão para te dar. Só que quando ele foi se aproximando, uma outra voz falou: recebe sim. Eu tenho uma palavra de libertação. Eu quero te libertar. Foi isso que aconteceu, irmãos. Ele fechou a cara quando eu ofereci a literatura, mas ele recebeu. E Satanás já sabia que ele ia se converter através daquela palavra. Eu não falei uma palavra. O que ele precisava ouvir estava naquele pedaço de papel. E o tema daquela literatura era: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Isso chamou a atenção daquele doutor. Louvado seja Deus. Então ele contou aquele testemunho dele ali naquela igreja. Depois ele terminar, ele falou: eu quero que essa irmã que está aqui na frente com as irmãs, que está fazendo diferença das outras, que eu estava com um negocinho preto por cima, um lenço preto por cima da roupa, que era rosa com preto. Vem aqui na frente. Eu fui lá na frente, irmão. Confesso que eu estava morrendo de vergonha. E ele falou, desceu, pegou na minha mão e falou pro pastor: tá aqui, pastor. A culpa de eu estar aqui nesta noite é dessa irmã. Realmente eu não sabia que ela ia estar aqui. Mas a culpa é dela. Ela foi gigante. Ela foi corajosa. Ela ganhou a minha alma para Jesus. Aqui na sua igreja tem crente que tem coragem de trabalhar. Não tem medo de enfrentar o inimigo. Ela não teve medo de me entregar um papel que falava de Jesus. Olha que ele falando, né? Olha que eu estava cheio de demônio, porque eu tinha passado a noite adorando o demônio, o Deus das trevas. Mas ela não teve medo. Pastor, ela me enfrentou. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui adorando este Jesus que morreu na cruz do Calvário para me dar salvação, me dar a vida eterna, me dar a libertação. O testemunho daquele homem foi muito maravilhoso, irmãos, naquela noite. Aquele homem ganhou vidas para Jesus através do seu testemunho. Se você me perguntar se eu tenho orgulho, eu não tenho orgulho. Eu sinto felicidade na minha alma de eu ter resgatado a alma daquele homem das mãos do inimigo
para os braços do Senhor Jesus. Não só a dele. Porque através da vida dele, ele ganhou outras vidas para Jesus. E eu faço parte da história. Louvado seja Deus. Então sejamos nós também pescadores de almas. Assim como Jesus chamou Pedro, chamou seus discípulos. Olha, Pedro, a partir de hoje, tu serás pescadores de homens. Jesus estava vendo quantas vidas Pedro tinha capacidade de ganhar. Não faz vergonha falar do amor de Cristo. Jesus não se envergonhou de morrer na cruz do Calvário por nós. Não se envergonhou. Então vale a pena falar deste amor. O amor de Jesus é maravilhoso. E quando você sente a presença dele, a presença do Espírito Santo, a coisa fica melhor ainda. Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz de eu ter ganhado um doutor desembargador para Jesus, irmãos. Vocês não sabem como eu ser feliz. Ganhei uma alma grande. Ganhei um peixe grande. Louvado seja Deus, né? Ganhei um peixe grande. Uma alma que tem valor para Jesus, assim como a alma do pequeno também tem valor para Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele morreu por todos na cruz do Calvário. Aqui eu encerro as minhas palavras e quero deixar um convite para você que me escuta nesta noite. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, viu? Compartilhe com mais alguém. O nosso canal é o Despertar 607. Se inscreva, compartilhe com mais alguém. E se você sentiu no coração, se está afastado do Evangelho, volte para Jesus enquanto há tempo. Volte aos braços do Pai. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama. Não importa a situação, nem a circunstância que deixou você afastado do amor do Pai. Você se afastou dele, mas ele não se afastou de você. Então volte para Jesus enquanto há tempo. É um conselho que eu lhe dou. Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.